Bora? Então, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Session Cast dessa semana, desse mês. Você que está aí nos ouvindo, você que está nos vendo aí através desse vídeo, através desse podcast, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje na presença de muitos irmãos aqui. Eu posso ouvir o barulho dos irmãos aqui nessa noite? Ô, glória! Aleluia! Muito bom. E nós estamos aqui também com dois convidados de honra, super especiais, que são referência para nossa galera. Pastor João, uma salva de palmas a ele. Muito boa noite, muito Glória boa noite. a Deus. Prazer enorme estar aqui com vocês. Amém. Grande alegria. Grande Glória alegria. a Deus. E também a nossa querida pastora Flávia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E hoje o nosso tema é ser um cristão inabalável, ser um cristão ponta firme, ser um cristão que suporta as tribulações, as lutas. A gente sabe que não é difícil, que é uma loucura, que há muitas coisas que acontecem, mas que com Jesus Cristo a gente pode suportar, não é? Amém? E conosco está a mulher mais linda do Brasil e do planeta Terra, chamada Graziele Brito. Uma salva de palmas para minha esposa. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E nós queremos começar, pastor, vamos entrar aqui num bate-papo, num debate. Bora. E daqui a pouco a gente vai abrir para pergunta. Você que está nos vendo aí pelo Instagram, você que está nos ouvindo aí, se quiser mandar uma pergunta nos nossos stories aí, tem uma caixinha de pergunta, fica à vontade, nós vamos ler a tua pergunta aqui ao vivo. E é isso. Amém, pastor? Vamos começar? Bora. Primeiro se apresenta aí, pastor, vamos nessa? É isso aí, vamos lá. Então, sou o pastor João, né? Amém. Tenho aí 36 anos. Então, sou esposo da pastora Flávia, casado, graças a Deus, aí há 12 anos. Esse mês nós fizemos 12 anos Glória de a casado. Deus. E quantos anos de conhecido? Já 20, vai. 18, né? Tralalá. Temos duas filhas lindas, graças a Deus. Deus nos deu a graça. Olhou pra mim e falou: olha, a lata tá amassada, mas eu vou dar duas filhas lindas pra você. E glória a Deus. E nós, de caminhada, vamos dizer assim, de evangelho, desde que eu me conheço por gente, né? Sim. Então, minha mãe se converteu, eu tinha 6 anos de idade. Então não deu tempo de conhecer o mundão, nada, eu sempre fui da igreja. Para vocês terem ideia, eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos. No altar, pai, Xaranamaraia. Foi um bagulho louco, eu me lembro claramente até hoje. E foi muito louco. E desde então, uma vida entregue no altar. Sim. Sempre no altar, na presença de Deus. A minha adolescência, juventude, tudo que você possa imaginar, eu passei dentro da igreja. Tudo, Sim. tudo. A minha formação de caráter, o homem, pai, o esposo, tudo, profissional. Eu aprendi a ser tudo dentro da igreja. Sou grato à igreja por tudo isso que hoje eu sou. E eu tenho certeza que tem muito mais para vir. E nós estamos em constante aprendizado. E isso é maravilhoso. Você ter essa consciência, né? Já começa por aí. Você ter a consciência de que todos os dias você aprende algo novo. Sim. E como eu disse até no bate-papo que a gente teve com os homens, eu amo ouvir histórias, cara. Eu amo ouvir histórias porque cada um que tem a sua história, cada um que conta a sua história, você aprende algo novo, você aprende com a história dessa pessoa e passa a caminhar com isso. Então, você que está nos ouvindo, você que está aqui, valorize a tua história. Aleluia. Porque às vezes você fica pensando, pô, mas eu não vivi nada. Cara, tem uma pessoa que está aí perto de você, passando por uma treta semelhante à sua, você já venceu e você não está valorizando a tua história e essa pessoa está sofrendo pelo fato de você estar calado. Então, abra a tua boca e conte a tua história. Hoje, eu acredito que a melhor forma de pregarmos o evangelho é assim. É aquilo que a gente vive, velho. Testemunho, É né? o nosso testemunho diário, todo dia. Tem muita gente que fica vidrado, não, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que conhecer textos bíblicos e a teologia é importante, óbvio. Quanto mais você conhecer, quanto mais você souber, mais Deus vai te usar. Mas não desvalorize aquilo que você já tem. De onde o Senhor te tirou. De onde você saiu, exatamente. De onde você está, né? Saiu. E nós temos muito isso, né? A gente viveu muito isso, vive isso até hoje. E é um aprendizado constante. Aleluia. Aprendizado constante. Glória a Deus. E você, pastora? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Isso aí, gente. Sou a pastora Flávia, tenho 31 anos, esposa do pastor João. Novinha. Criança. É
igreja, não é só essa da vida. Uau. Eram 4. Glória a Deus. E o pastor estava no curso de pastores, né? E aí o Falco ele foi vendido pela mãe dele, porque a mãe dele era minha pastora. Aham. Ela que fez a propaganda. Ela me anunciou, meu filho tá no curso de pastor, hein? Começou a loiro alto, olho verde. Eita. Porque ele era loiro, ele tinha cabelo todo belo. Eu tinha Ah, cabelo. Eu tinha cabelo. Eu tive cabelo, gente. Aí, ó, os caras que é muito cabeludo aí, ó, que fica todo pá aí, ó. Vai, tio. E é isso, era o cabelinho belo com pique de coquinho. Ó. E é isso. O pastor João falou tudo, nossa vida foi na igreja. E nossa caminhada de TIM ao 2, PA, na verdade. Sim. Do PA. Estamos aí, dirigimos igreja por 10 anos. Uau. E desde a pandemia estamos renovando as nossas forças do TIM e no O2, que é a melhor alegria da nossa vida. E Glória a gente não Deus. pode esquecer da onde a gente veio. Exato. O que o Senhor fez na nossa vida, o dia que Ele nos chamou e quem a gente é hoje. Aleluia. Que a gente passou, nos formou para quem a gente é hoje. Amém. É isso. Glória a Deus. E é muito interessante a gente entrar nisso, né, pastor? Porque às vezes as pessoas não entendem o propósito de uma luta na vida delas, não é? Às vezes a gente pensa que porque a gente está passando por luta, por guerra, por tribulação, Deus nos esqueceu, ou a gente está passando por aquilo porque, sei lá, né? A gente pensa que Deus está nos castigando, está caindo um peso sobre as nossas vidas, mas é isso. Não, na verdade você tem que ter consciência. Isso, você ter consciência, uma vez que você serve a Cristo, e você sabe quem é Cristo na tua vida, você passa a ter uma maturidade e saber diferenciar as coisas. Sim. Óbvio que tem coisas que você passa que é consequência dos teus atos, Sim. e outras coisas que você passa que é uma preparação que vem da parte de Deus. Exato. E aí que entra o negócio. Então, hoje, contando um pouco assim do meu testemunho, do nosso testemunho de vida. Como eu disse, sempre fui da igreja, né? Sim. Então, tem coisas que você dentro da igreja você nunca pensa, nunca imagina viver aquilo que eu vivi, e até mesmo você cria a ideia de que você está protegido, de que você não vai viver nada que o mundão oferece, porque Sim. você já está cercado por pessoas boas, pessoas ali que estão em constante transformação, mas pelo menos já tem uma índole boa, Sim. né? Então, conforme eu fui crescendo dentro da igreja, eu fui observando isso, tendo o desejo de crescer cada vez mais. Tive o meu start, tive a fase de teen. A fase de teen a gente pega e fala, pô, eu não quero ir na igreja, Uhum. eu quero ficar em casa, eu quero jogar videogame, quero ficar com meus amigos. Quero descobrir e tal. o mundo. É isso. E graças a Deus eu tenho uma mãe, minha mãe é pastora de intercessão, e, cara, ela dobrou os joelhos num nível hard. Uau. Então eu tenho um nível de A intercessora, né? intercessora punk, assim, e ela falava, mano, eu não vou. Ela olhava pra mim e falou, João, eu não vou brigar com você, eu vou orar. Eu vou orar e Deus vai afastar quem tiver que afastar, baiana brava. Você vai ver o que vai acontecer. Eu falo, mãe, que é isso? É só usar. Não, você vai ver e tal. E foi o que aconteceu, não teve treta. Meus amigos do mundão começaram a se afastar de mim. E chegou um momento onde entrou uma crise, porque existe essa crise de você ser cristão, ter um mundão gritando ali, e agora o que eu faço, para onde eu vou? Porque é uma renúncia diária, irmão. Exato. Você ser, para você andando nessa linha que a gente está discutindo sobre ser um cristão inabalável, é uma renúncia diária, começa Sim. por aí. Sim. Né? Esse ser inabalável começa nessa negação de você negar o mundo, as ofertas que você tem diariamente. Diário. E, cara, a gente hoje, ainda mais hoje, né, com o avanço da tecnologia e tudo mais, você tem um portfólio enorme de coisas para Absurdo. você fazer, assim, todos os dias. Todo lugar é proposta. Toda hora, cara, É. bate na tua porta. E na minha época também, não foge muito disso, não sou tão velho, né, gente? Não foge muito disso, eu tive muitas propostas. Só que, graças a Deus, eu sempre tive muito temor a Deus. Amém. Temor, cara. Toda vez que ia rolar alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eu falo, putz, não, Deus, já vi o Espírito Santo, cara, você sabe quem você não é dessa pegada, e eu já retrocedia, já Sim. voltava e tal. E o que aconteceu? Eu fui crescendo na igreja, de 15 para 16, me deu um start. Foi o start na época que eu estava passando por uma crise existencial muito grande, e eu lembro que no culto, o bispo, ele denunciou, ele falou, cara, tem gente aqui
que está dentro de uma cadeia, de uma prisão espiritual. E naquele dia me deu um start, porque eu vi a galera do meu lado pulando, dando risada, gritando, e eu chorando, triste, chateado. E aquele dia o Espírito Santo fez uma cura muito louca dentro de mim. Eu falei, mano, que da hora. E aquele dia eu decidi, eu vou ser pastor. Naquele dia, naquele momento eu falei, eu vou ser... Com 16 anos. 16 anos. Eu falei, cara, eu vou ser pastor. E eu falei, e o Espírito Santo falou, é isso então, e vamos embora. E eu, 16 para 17, eu falei com o meu pastor, começou o curso de pastores. Sim. Eu falei, eu quero ir. Eu não pude ir no primeiro momento porque eu era menor. Fiquei na bota dele. Falei, cara, vai, eu vou. Eu estava ainda no ensino médio, não tinha terminado o estudo, e eu vou. Falei para minha mãe, eu vou. Ela falou, você vai terminar a escola? Eu falei, não, eu vou. Enfim, consegui. Quando eu fiz de 17, aí eu falei, agora esse ano eu faço chegou minha 18. vez. Esse ano eu vou fazer 18, eu vou. Consegui, fui pro curso. Que top. E, cara, aprendi muita coisa. A gente recebeu muita coisa da fonte. Era em Santana do Parnaíba, né? Santana do Parnaíba. A gente ficou ali por 6 meses internado. A gente só saía final de semana. A semana inteira era palavra, era comunhão. E ali foi um momento de formação muito louco. Quando eu saí de lá, mordendo cadeado. E saí de lá, mano. Pregando pra todo mundo. Pregando pra todo mundo. Poste, cachorro. Vem, Jesus te ama e tal. E aquela sede de cuidar de vidas, de cuidar de família, de estar ali abraçando, de você parar 2 horas e ficar só ouvindo e tal. Só que até então você para e pensa, pô, um cara que cresce dentro, porque normalmente como que funciona o testemunho, né? O cara vem do mundão, foi transformado, o cara já é calejado. Agora o cara que nasce sempre na igreja, ele não tem muita noção. Não falo nem poder, mas ele não tem muita habilitação de coisas que ele não viveu. Sim. E tá tudo bem. Né? Por exemplo, como que você vai ministrar um drogado e falar, pô, eu sei que você está sentindo abstinência, você nunca usou. Exato, não sabe o que é. Como você vai ministrar alguém sobre prostituição? Pô, eu nunca vivi este mundo, então eu ficava naquela, eu falava, pô, Espírito Santo, tô aqui e tal, e sempre na sede de viver algo, né, uma experiência. Só que aí você entra, pô, o que você queria viver, né, mano? E quando aconteceu, de 18 para 19, eu estava como presbítero já, isso em 2005. Eu fui, a gente fazendo evangelismo, a gente sempre na pegada. Uma pausa, pastor. Pá. Prestem atenção nesse testemunho aqui agora, amém? Prestem atenção. Escutem isso daqui com a maior atenção que você puder. E é isso. Gente, o que aconteceu? De 18 para 19... eu estava na pegada da igreja, evangelizando. Eu me recordo que nós havíamos saído de uma vigília em Santa Bárbara do Oeste. Pegada, e estava uma gincana, e a nossa igreja estava ganhando, meio que louca, assim, a galera. E a gente saiu dessa vigília com gazão. Fomos para a igreja de Itu, na época nós éramos de Itu. Saímos de Santa Bárbara, fomos para Itu, chegamos em Itu pela manhã, dormimos na igreja. Assim, no altar, a galera no altar, assim, um altar muito parecido com esse, todo mundo dormiu junto e tal, ali, lógico, um separado do outro, né, irmãos, e tal, daquele jeito. E acordamos, eu falei, gente, vamos evangelizar, a gente já está aqui na pegada, vamos embora. Aí todo mundo falou, demorou, vamos então. E a gente saiu, foi evangelizar, no bairro da cidade. E evangelizando, tudo mais, acabamos, e aí eu peguei e falei, vamos comer agora, já era mais ou menos no meio-dia. E o que aconteceu? Neste momento que eu falei, vamos almoçar, a gente foi em direção à casa de um dos jovens, a polícia me parou, uma viatura entrou na rua e me abordou. Normal, e até então já tinha tomado geral. Os enquadros, já tinha tomado, tinha cara de belo, né, tinha um brinquinho de coquinho e tava suave, né, eu já tinha tomado os enquadros, e o polícia me revistou. Só que nessa ele começou a me algemar, pegou meu braço e me algemou. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Aí eu perguntei, tá acontecendo alguma coisa, senhor? Ele falou, não, fica quieto. Ele já engrossou, falou, não, fica quieto. Tá, a gente recebeu uma denúncia e você vai com a gente. Tudo bem. E a gente estava tão em paz, eu estava tão em paz, que a própria galera do O2 na época pegou e falou, ô João, você está sendo preso porque você é feio. E a gente estava dando risada, vocês estão tirando e tal. Eu entrei na viatura, a viatura parou, pegou mais 3 pessoas. E aí o que aconteceu? Dentro da viatura eu ministrei os caras ainda, porque os caras estavam em choque, falando, não, os caras vão arrastar a gente. Eu falei, vocês fizeram alguma coisa?
Aí os caras falaram, não fizemos nada e tal. Eu falei, então fique em paz, a gente vai sair de boa. E fui bem tranquilo. Sim. Não tava devendo nada pra ninguém, tô de boa. Suave na nave. Cheguei na delegacia, os caras me algemaram numa sala e me deixaram, cara, mó cota. Aí eu só vi entrando nego, entrava investigador, entrava policial, tirava foto, aí falava, é esse mesmo, que não sei o que, é esse mesmo o quê? Vocês estão malucos, velho? E tipo, e começou, você é da boca do sapo, então ligaram, eu falei, boca do sapo, cara. Fizeram uma cumba quando isso, mais ou menos nessa pegada. Sabia de nada. Até então, para você ter ideia, eu cresci, eu sempre tive um elo muito forte com a minha mãe, muito forte. E até os meus 23 anos eu fui filho único, né? Foi a época que eu estava saindo de casa, aí depois ela casou e tudo mais, tem uma irmãzinha hoje de 13 anos, mas até então eu fui criado no Todd, mano. Criado no Todd. Sempre na igreja, tropeçava, a mãe estava ali, ô filho, vem cá. Então você fala, pô, pastor, você conhecia gíria, você conhecia criminalidade? Mentira! A gíria era ok. Exatamente. Oh, por favor. Era sempre Tipo nesse nível e tal. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei nesse lugar e estava ali, todo mundo tirando foto de mim, eu me assustei. Passou algumas horas, me chamaram numa sala do escrivão. O escrivão, ele disse, olha, você está sendo acusado de ter roubado um carro. Você e mais 3 pessoas, mais 2 pessoas, você que estava dirigindo e tinha uma pessoa armada e tal, deu meio que informação de quadrilha e tal. Enfim, eu estava sendo enquadrado no artigo 157. E ali naquele momento eu falei, ele falou, o que você tem a alegar? Eu falei, cara, não fui eu. Primeiro que eu nem sei dirigir, eu não sabia mesmo, estava tirando a carta. E ele falou, tá, mas e aí? Eu falei, no dia que aconteceu, eu tenho mais de 20 pessoas que estavam comigo. Sim. E dá para confirmar, minhas testemunhas, estava tudo certo. Aos olhos humanos, irmão, estava tudo certo. Não era para acontecer. Você estava em paz, tranquilo. Dando risada. Aí tanto que eles falaram, não teve flagrante, me liberaram, falaram, não tem flagrante, a gente vai te liberar, tudo bem. Liberaram, a gente deu risada, foi para a igreja no final de semana, isso era na sexta. No final de semana teve um culto, o pastor me zoou de altar, ei, João, apontando na rua, vai preso e tal. E a gente deu risada. Irmãos, na semana seguinte, fui com a minha mãe na delegacia, a gente chegou lá, perguntou para o delegado, aconteceu alguma coisa, como que tá? Ele falou, mãe, fique em paz. Foi um erro, o menino tá tranquilo, foi um engano mesmo. Sim. Cara, se eu ouvir isso da boca de um delegado, de uma autoridade... Já era, morreu. Morreu. E foi o que aconteceu, vida que seguiu. Isso aconteceu em 2005, passaram-se 2 anos, 2007. Cara, minha vida continuou a mesma coisa, a mesma pegada igreja, a mesma coisa, a mesma rotina. Aí em 2007 eu trabalhando, chegou uma viatura de polícia do meu trabalho, o meu supervisor me chamou, falou, João, o policial quer falar com você. Aí eu fui e falei, não, beleza, deve ter acontecido alguma coisa, pensando já, né? E ele estava com uma carta na mão, esse policial. Aí ele falou, João Dias do Nascimento Neto e tal. Eu falei, sou eu. Aí ele pegou e falou, você tem algum problema com a justiça? Eu falei, não, já, não tenho nada, não tem problema nenhum. Ele falou, tem certeza? Em 2005, aí eu me lembrei, falei, não, aconteceu um caso, um engano, mas o delegado falou que tá suave, tava tranquilo. Ele falou, olha, não tá tranquilo não, estou com mandado de prisão preventiva. Meu Deus, cara, para vocês terem ideia, eu era tão inocente nessa coisa que eu nem sabia o que significava mandado de prisão preventiva. Ele falou, estou com mandado de prisão preventiva, você vai ter que me acompanhar. Aí eu falei, não, tá bom. Aí ele falou, nem vou te algemar. Dá para ver que você é um cidadão de bem, trabalhador. Eu não vou te algemar, só vou pedir para você me acompanhe. Sim. Acompanhe. Você foi na viatura? Fui na viatura normal e o policial foi super gente boa, me acalmando, educado, falou, olha, eu já trabalhei aí eu fiz o concurso, e puxando o assunto. Beleza. Cheguei na delegacia de Itu, estava desativada, eles não podiam manter presos lá, mas tinha lá uma ala de cadeia, de celas. E aí mudou a história. O cara que estava lá já começou a gritar comigo. Nossa. Aí ele já chegou. Quantos anos você tinha, pastor? Eu estava com 18. 19 anos. E foi quando... Não, 19 não. Eu estava com quanto, Flávio? 20. Esqueci agora. Que ano foi? Foi em 2007. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 86. Eu estava com 21. É isso? 21. Eu estava com 21.
Oh, meu Deus. É muita coisa, gente. Então eu tava lá, beleza, com 21. Aí o cara começou a gritar comigo, mano. E ele começou a Seu gritar. bandidinho. Não, bandidinho? Que isso? Ladrão mesmo. Ladrão, com quem que você corre? Aí já começou as gírias, o próprio polícia corre. Eu falei, com quem eu corro? Com as minhas pernas. Na minha cabeça, na primeira resposta veio, né? Veio isso, né, mano? Só que eu não falei. Eu falei, como assim com quem eu corro? Como assim? Né? E ele falou, vai, entra aí. Ele me colocou numa cela, cara. Já me jogou numa cela e trancou. Isso é sozinho. E eu em choque. Não, já fiquei em choque. Ele falou, pra quem que você quer que eu ligue? Eu falei, liga pro meu padrasto, porque se você ligar pra minha mãe, ela vai passar mal. Meu Deus. Aí ligou. Nessa época, a igreja de Itu era bem do lado da delegacia, bem do lado mesmo. No centro ali de Itu. E a igreja renascida era bem do lado da delegacia. Passou 10 minutos, cara. Colou a igreja inteira. Desceu a galera. E desceu o pastor. E desceu o Tipo Pedro, né? Pedro a igreja foi lá. E os caras gritando, solta o menino, solta o menino. E tal, não, foi na frente da delegacia e eu lá dentro chorando já, porque o que o cara fechou, mano, porque aí eu vi que o negócio estava sério. Sim. Até então, quando estava na conversa, Tava de boa. suave, quando o cara fechou a grade, bateu o cadeado e falou, vai. Você estava sozinho na Tava, cela ou tinha uma tava galera? tava sozinho. Aí eu falei, beleza, beleza nada, chorando, em choque, chorando e tal. E eu ouvi a gritaria lá fora, solta o menino e tal. Não, porque ele é presbítero da igreja, ele não sei o que e tal. Não, ninguém vai soltar ninguém, e vão prender vocês também. E não sei, aí começou que o horror. doideira, mano. Enfim, Casa de família. Enfim, foi mais ou menos isso. Enfim, deixaram o meu pastor entrar na época, ele deu uma acalmada, falou, João, pô, calma. A gente já está correndo atrás de advogado, a gente vai estar. Isso era na sexta. De novo na sexta. Infelizmente, não tinha o que fazer. Sexta-feira, sábado, não tinha fórum aberto, não tinha como colocar pedido de alvará, não tinha. Ele falou, ó, vai ter que segurar até segunda, mas no final de semana a gente vai estar aqui com você e tal, é só um tempo. Eu falei, mano, tá bom, velho, chorando. Final de semana na cadeia. Final de semana na cadeia. E fiquei sábado, aí sábado já entrou os carinha, que era de BOzinho, aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui e tal, e os caras mal encarados, tudo zoado, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus Agora do céu, vai dar ruim. agora vai dar ruim, e a cabeça já a milhão, Meu Deus. e ela também já a milhão, e Vocês namoravam, né? a gente estava namorando, e a gente não podia se ver, ela não podia, a gente não tinha contato nenhum. E eu me lembro claramente que no culto de domingo, cara, eles gritavam muito, a igreja Aí gritava. no culto já. Não, no culto, no microfone. Bebê, estamos aqui, bebê. Eu João! tava pra ouvir, mano, que Tava pra louco, ouvir. velho. Foi um culto muito louco, o culto Que inteiro. E louvor. Fortaleza, Vascaio, não. E a galera, eu falei, agora. eu chorando, mano, Meu chorando. Deus, velho. Beleza. Na minha cabeça, segunda Segunda eu tô suave, advogado. Bato meu ponto, volto pro trampo. Já era, suave, e mais uma história, né, pra contar. E foi, segunda-feira chegamos, os caras falaram, olha, não tem mais como segurar você aqui, ele aqui, falando pros meus familiares, porque a cadeia aqui está desativada, se acontecer alguma coisa, é BO pra gente, então a gente vai ter que transferir ele pro CDP de Sorocaba. Só que aí na minha cabeça eu falei, não vai dar tempo deles me transferirem, porque segunda logo pela manhã já vou ter o alvará. Não deu. Meio-dia, deu mais ou menos 11 horas, os caras chegaram na minha cela e falaram, vai alemão, se arruma. Eu falei, se arruma pra quê? Não, a gente Vou embora, vou pra casa? tipo, vai, se arruma e tal, vamos transferir você. Eu falei, nossa. Aí eles falaram, você vai de bonde. Aí começou já os linguajar, você vai de bonde. Eu falei, bonde, mano, o que é bonde? Ele falou, vai, só pega suas coisas aí e tal. Aí eu peguei uma sacolinha, coloquei um chinelo que tinham levado pra mim, não podia nada. Aí ele já tinha falado pra minha mãe, ó, traz um short, uma camisa pra ele, um chinelo e já era. E pode ir uma Bíblia. Aí deram a Bíblia, o chinelo, e me levaram pro CDP de Sorocaba. Em Tu já tava ruim. Em Sorocaba, um caldo entornou. Lotado lá. Não, Sorocaba era a P1. A P1 de Sorocaba era o CDP, era o centro de detenção provisória. Os caras ficavam aguardando ali ser julgado e tudo mais. E quando eu entrei, aí o caldo engrossou mesmo, porque a polícia já chegou em mim
dando aquela pressão psicológica doida. Meu Deus. Então, aqui, ó, você baixa a cabeça, mão para trás, você só fala. E não era nesse nível que eu É estou lógico, falando. educado. Ela é gritando no nível hard, e vai ladrão, é ladrão e é ladrão. Tipo, desde o início, desde o momento que eu entrei, a sentença já veio forte. Meu Deus. É ladrão, é ladrão, é ladrão e já era. Aham. Abaixa a cabeça e tal, não olha no olho de ninguém. E eu, num nível de loucura plena Meu Deus. por dentro, falando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Já me colocaram numa sala, rasparam a minha cabeça, e já me jogaram a roupa da casa, né? Sim. Uma roupa caque, misericórdia, eu não uso caque, eu tô brincando, de socorrar. Eles me jogaram aquela roupinha marrom, eu me colocaram a roupinha e tal. E eu me lembro que como que funciona o CDP, ele é composto por 4 alas. São Certo. 4 alas, cada ala era uma facção ali que eu descobri que tem muito mais que uma facção, tem várias, Meu Deus. muitas facções. E ali uma era inimiga da outra, era um barril de pólvora aquele Estava lugar. na mente de todo mundo. Se virasse a cadeia, quem tivesse, ou se defendia ou morria. Meu Deus. Era mais ou menos esse nível. Aí eu me lembro que eles me pagaram, me colocaram na ala C. E na ala C, enfim, só um resumo para você entender quanto tempo eu fiquei, né? Sim. Nesse tempo todo, eu falei, pô, pastor, era no final de semana. Irmãos, fiquei 1 ano e 2 dias preso. Meu Deus. 1 ano e 2 dias. Um ano, velho. 367 dias. Injustamente. Injusta. E tem aí um detalhe, porque 1 ano e 2 dias que a gente vai chegar nele, mas foram 1 ano e 2 dias, foram 367 dias onde eu vi ali o agir de Deus, e ali eu consegui entender quem eu era perante o Senhor. Será que isso daqui é uma tribulação, meus amigos? Imagina. E Olha isso. E alguns reclamando aí Aí, de ó. uma chuvia, de andar um pouco, que isso? e a unha gravada, Uma né? travada, né? E foi muito louco, porque naquele momento, assim, e foi tudo uma fração de segundos. Porque quando me colocaram dentro da ala, na hora, eu ouvi de forma clara e audível Satanás falando aqui do meu lado, tá vendo? De que adiantou? Meu Deus. Falando claramente no meu ouvido, Meu de que Deus. adiantou? Você entregou a sua vida inteira, a sua juventude inteira. Você não fez nada de errado, nunca pegou nada de ninguém, nunca Aqui. fumou. E olha onde você está. Meu Deus. E naquele momento assim, Satanás gritando para que viesse mesmo a revolta. Ele falou, pô, agora é a hora de meter o louco e se revoltar. Só que, eu consegui viver uma guerra espiritual em fração de segundos muito grande. Em contrapartida, o Espírito Santo me disse uma única frase que foi o bastante. O Espírito Santo falou, eu sei quem você é. Uau. Só. E naquele momento eu peguei e repeti isso. Eu falei, eu sei quem eu sou. E pronto. E o que passava assim, pastor? Você se sentia injustiçado? Você achava que Deus estava te castigando? O que passava na sua mente? Cara, eu não conseguia assimilar as coisas, porque estava sendo tão rápido o negócio. E quando veio essa, diante de Deus, eu comecei a buscar na minha memória. Porque veio essa sensação, pô, você está pagando o pecado de alguma coisa. Aham, você errou em algum Você lugar. fez alguma coisa. E eu comecei diante de Deus, buscar na minha memória. O que Senhor, eu fiz? o que eu fiz? Eu roubei alguém. E eu comecei, e foi tão forte essa mentira do inferno que começou a vir contra a minha vida, que quis me convencer de que eu estava ali porque eu merecia, Meu eu estava pagando. Só que aí essa frase que o Espírito Santo colocou no meu espírito, eu sei quem você é, me despertou, falou, não, tem propósito. Porque quando eu falei, eu sei quem eu sou, eu falei, cara, tem propósito nisso aí, tem propósito e eu vou, e tem que acontecer alguma coisa. Mas isso não anulou a parte da carne. Sim. Eu estava morrendo de medo, meu. Estava morrendo de Meu medo, tremia. Eu Os caras tremia. mal Não, encarados. porque assim, dentro da ala, você fica 23 horas preso Certo. e tem 1 hora de sol. E eles me pagaram na ala bem na hora do sol. Estava todo mundo solto. Estava na hora do boi ralado, que é a hora do futebol que eles falam. E todo mundo jogando e gritando, vai, pega, vai! E tava aquela gritaria. E eu me lembro, quando eu entrei, eu tava com um colchão debaixo de um braço, a sacolinha na mão e a Bíblia debaixo do outro. E só. E quando eu entrei, eles gritaram a seguinte frase, olha a água no feijão.
né? Quando você vai na casa de alguém, bota água no feijão, o fulano tá chegando e tal. Eu tava num estado de choque tão grande que eu ouvi, pega o João. Cara, diante de Deus, eu tremia. Eu falei, Senhor, eu vou morrer. Agora os caras vão vir, velho. Não, já era. Eu falei, Senhor, me perdoa. Minha cabeça vai ser a bola agora. Não, nesse nível. Por quê? Qual é a visão que você tem de cadeia? Você é doido. De filme. É. E o que você vê em filme? Cabeça O cara, cabeça rolando, ou o cara vira mocinha, ou o cara é zoado. E eu, filho de... Cara, eu não tinha. Criado pela avó. Criado pela avó. Se você falasse, era de briga, nem brigar eu sabia, meu irmão. Eu sempre fui muito alto, mas eu corria muito das tretas, nunca enfrentei. Então se eu pelo menos soubesse me defender, eu não sabia me defender, cara. Então naquele primeiro momento eu já estava vulnerável. Já vi o cuidado do Espírito Santo ali. Ali já naquele primeiro momento eu já vi o cuidado do Espírito Santo, porque quando eu entrei, os caras, porque existe a parte da polícia, a pressão e a pressão dos ladrões, porque da cela para dentro ali, meu irmão, é outro mundo, são outras regras. Você tem certas frases que você não pode falar, tem um jeito de você andar, tem um jeito de você cumprimentar. E eu tive que aprender tudo. Teve alguém que o Espírito Santo de Deus usou para te falar? Sim, porque aí o que acontece? Quando você entra, você vai logo para um sumário, né? Eles querem saber de onde você vem, qual é a sua quebrada, o que você fez, porque dependendo do que você falar, eles levantam a sua caminhada. Então tem radinho, liga lá verdade fora, mesmo que você... tem rádio, fulano chegou aqui, contou isso, procede, os caras levantam a sua caminhada aqui fora. E tinha muita gente que chegava mentindo, falando que era cristão, para se esconder, porque o cara tinha muita treta aqui fora. Aí o cara chegava, falava, não, eu sou crente. Ele era pago na cadeia, na igreja, porque cada ala tinha uma igreja, vamos dizer assim, uma cela que era a igreja, e ele ficava suave. Só que o que acontecia? O próprio, quando fala que o crime é organizado, não é organizado. Os caras tinham organização para tudo. E eles conseguem descobrir a mentira do cara na perna, assim, na caruda. Então, assim, na primeira semana, o cara chegava e falava, pô, eu sou cristão. No primeiro peão no pátio, o cara falava, vamos fumar uma maconha ali. Aí o cara aceitava. Aí no que o cara aceitava, os caras perguntavam, mas peraí, você não é crente, irmão? Crente não fuma. Só no teste. Você entendeu? Só no teste. Então, aí o cara pegava, pô, não, mas é que eu... É que nada, já rolou o gatilho, já era pau na máquina. Aí os caras puxavam quem ele era mesmo. Aí já puxava, já quebrava no pau e expulsava da ala. E esse cara você vendo tudo isso. Não, eu via, ele e o cara ia pro pote, o pote era solitária, ficava lá vários dias. E o que acontece? Veio acontecer comigo, eles me colocaram na primeira cela, que é a boia, eles chão, e fizeram esse sumário. Eles falaram, pô, alemão, da onde você é? Eu falei, eu sou de Tu e tal. Com quem que você corre? Com o apóstolo Estevão. E eu falei, cara, eu sou cristão, velho. Ele falou, você é crente? Eu falei, eu sou crente. Tá, então nós vamos ver a sua caminhada. E soltaram. Cara, eu fui testado por 3 meses. Constante. Quando eu falo testado, foi testado mesmo. Não foi uma coisa de um dia. Não, foi todos os dias. Todos os dias os caras vinham. Alemão, vamos fumar maconha. Eu falava, cara, eu não fumo. Alemão, vamos cheirar um pó. Eu falava, cara, eu não cheiro. Então lê a Bíblia para nós. Do nada, no meio do pátio, os caras, então lê a Bíblia. Tinha que sacar da Bíblia e ler uma palavra para os caras. Então ora por nós. Eu tinha que orar pelos caras do nada, por 3 meses consecutivos. E se caísse... Não, e se gaguejasse, se rolasse gaguinho, não soubesse ali e tal. E tudo ali eu já vi o cuidado do Espírito Santo. Só voltando um pouco, você falou de uma pessoa. No primeiro dia que eu era para ser pago na cadeia, na cela, que era a igreja, vamos dizer assim, eu indo já em direção a essa cela, cola um baixinho do meu lado e gruda no meu braço. Falei, e aí, irmão, seguinte, nós é lá do X3, nós fumamos maconha, nós cheira pó, nós fala palavrão, assiste uma tela. De vez em quando nós faz uma oração.
você quer morar com nós? Eu ia falar, não, pro cara. Falou, claro, Meu amigo, você falar aqui, eu aceito. tipo, falou, beleza e tal. Falou, demorou, amanhã a gente bate a sua carta, faz a sua transferência, você vai morar com nós. A transferência interna com os caras Era lá. deles, era deles. Eles tinham todo o controle, em cada cela tinha. Planilhado e tudo. Cada cela tinha um irmão da facção e cada irmão era responsável pela cela. Ele que dava ali, ele que tinha a responsabilidade de responder por toda a cela. Então, aí eu falei, beleza, fui morar com esse cara, então era para morar no X11, aí eu já vi o cuidado de Deus. Cara, Deus me trouxe pro X3, aí foi onde eu fiquei esse ano e 2 dias. E no X3 eu comecei, cara, viver uma revolução muito louca, porque eu vivi esse teste frenético todos os dias, e você pensa, pô, então o pastor ficou firmão? Não, cara, todo dia eu chorava. Chorava todo dia, copiosamente, porque quando você entra na cela, você é uma cela com 9 camas, não, 9 nada, não, 9, são 9. 3 camas, uma embaixo da outra, e você, na verdade, são 9 leitos, porque são 6 camas para você dormir. Era uma sala para 6 pessoas e comportava, na verdade, estava superlotado. A gente convivia entre 16 e 17 pessoas numa sala para 6. Imagina. Então, você chega, quando você chega, você dorme no corredor entre essas camas, que é a praia. Eles chamam de praia. Meu Deus. Mano, uma friaca, velho. É tipo você andar de metrô na Zona Leste. Exatamente, uma friaca, joga você ali no corredor, e os lados, aí a mente vai a milhão. Porque você fala, cara, os caras vão me pegar aqui à noite. E quem disse que você Você consegue dormia? dormir, Não, né? eu dormia. Eu encostava na parede e já ficava olhando e tal. Em cada cama tem um quieto. O que é um quieto? É uma cortina. Uma cortininha, cada um tal. Certo. Quando esse quieto está fechado, ninguém pode mexer ali e Uhum. tal. Então os caras, na hora de dormir, fechavam o quieto e eu ficava em choque ali. Sim. Tipo, a cela, à noite é um silêncio Meu absurdo. Deus. Dá para você ouvir um grampo caindo, você ouve. Então você ouvia tudo e eu ficava ligadão. Depois da praia, Uhum. a próxima etapa é a tumba. Meu Deus. É a tumba mesmo. Parecendo jogo, né? É essa fita mesmo. E você vai para a tumba. E a tumba é de baixo. Ela ficava um dedo do meu nariz. Era uma tumba mesmo. E eu falo, mano, que loucura é essa? E você dormia ali embaixo. Meu Deus. Porque ou você optava por dormir ali embaixo, ou você ia ficar no frio. Porque ali na praia é mó friaca mesmo. Porque é aberto, não tem. É a cela com a grade e não tem proteção. Sim. Então eu ia para a tumba e esquentava um pouquinho. Depois da tumba você tem a opção de ir para a nave. A nave é lá em cima, é a primeira lá. Aí depois você vai descendo, aí vai para o micro-ondas e vai para o sofá. Mano, se falasse micro-ondas, eu já tava. Você é louco, vamos esquentar aqui, velho. Meu Deus, E mano. aí quando eu fui para a nave, quando eu fui promovido para a nave, vamos assim dizer, aí eu tinha a opção de descer ou continuar lá. Eu falei, não, eu vou ficar aqui em cima, porque eu encontrei meio que ali algo reservado. Eu consegui me reservar ali, mais tranquilinho e tal. Depois do 3º mês, o irmão da cela pegou e falou, ó, deixa o alemão tirar a cadeia dele de boa. A gente levantou a caminhada dele, testamos ele é crente mesmo, é laranja. Olha isso, velho. Deixa ele de boa. Foi então que eu conquistei o respeito dos caras. Sim. Foi então que aí começou. Aliviou? Mentira, eu continuei chorando todo dia. Não era por aquilo que você falava, era por aquilo que você fazia, suas atitudes. Testemunho. Tanto que dentro da cela, e isso que é importante frisar, Deus ele foi colocando as pessoas certas. Além desse baixinho que me levou para o X3, Deus colocou o Michel, um cara muito bacana. E ele falou, pô cara, ó, é o seguinte, aqui dentro é boquinha de formiga e ouvido de elefante. Você ouve tudo, mas não fala nada. Sim. Ouve tudo e fica quieto. Você não fala nada. E eu peguei, Sim. e eu comecei a observar tudo, observar. Na primeira semana que você fica, quando você entra na cadeia, você passa um castigo. Você não tem visita, né? Então você fica sem visita. E os caras que não têm visita, eles são chamados de descabelados. Eles não têm o apoio da família, eles não têm são sozinhos, e eles têm que fazer os corre dele para sobreviver, para ter um sabonete, para poder ter uma roupa, para poder ter um doce. Sim. E dentro da cela cada um tem sua função, meu irmão, era muito louco. E eu vou acelerar, senão a gente vai ficar até tá tranquilo, tá bom. Mano, aí cada um tem sua função, e cada um tinha que lavar a cela,
Tinha que... E os caras são nojentos, mano. É. No nível Tem que estar hard. No brinco. Não vem com porquice, não. Tipo, na hora de varrer a cela, era a hora do rapa. Aham. Aí quem tava ali na função do dia, você tinha que gritar, ô rapa! Aí todo mundo levantava chinelo e tal, E o cara vinha varria. dando um trato. Tinha que ralar o boi, lavar o boi ao banheiro. Ah, tá. Tinha que lavar o banheiro, chegava, ralava o boi, fazia tudo. Tinha que lavar a sua roupa. Se você não lavasse a sua roupa e mantesse sujo, você era chamado de mundrungo. É mesmo. Mundrungo ia para a cela 9, que era um lugar onde ficava Só os os cheirosos. só os suados. E ninguém queria ir para lá. Sim. Então, você vai tomar banho e tal. E era tudo muito certinho. Sim. E na primeira semana eu observei isso. Eu observei e eu vi que tinha cara da cela que fazia mais de uma função. Todo dia o cara estava ali, porque era um por dia. E esse cara fazia mais de uma vez. Aí eu perguntava, o Espírito Santo começou a me direcionar. Sim. E eu comecei a perguntar por que ele faz mais de uma vez, né? A função. Aí os caras me explicaram, porque ele não tem visita. Se ele não tem visita, ele tem que sustentar os vícios dele. Sim. Então a gente paga para ele fazer tá. a nossa função. E o dinheiro lá dentro é cigarro. Ah, entendi. Eu não fumava, meu irmão. Isso, e aí? Então aí eu peguei e falei, caramba, né? O que eu vou fazer? Na primeira mensiva, carta Aham. que eu fiz para minha mãe, falei, mãe, traz 5 maços de cigarro. Sua mãe deve ter olhado, meu Deus, meu filho Já desandou. desviou total. Meu Deus, a primeira semana já desandou Meu e tal. Deus, velho. Falei, traz 5 maços de cigarro e traz uns doces, pá. Aham. Foi o suficiente. A primeira semana que eu fiquei, eu fiz, ralei, lavei a roupa, ralei o banheiro, fiz tudo de padrão, até mesmo por experiência. Sim. A partir da segunda eu falei, não vou fazer não. Eu falei, vou pagar esse bagaço aqui. Só que aí o que acontece? Como eu não fumava e não tinha visto, porque os caras lá eles tinham que sustentar os vícios Sim, deles. tinha que trabalhar. Fumar, e eles tinham que fazer os corre. Aham. Eu peguei e falei, bom, se é 2 maços, comecei a trabalhar não, com esses 5 maços que trouxeram, eu peguei, ajudei o cara, falou, cara, você tem que fazer os seus corre, tá aqui. O cara falou, não, beleza, eu faço o seu e tal. Uhum. Beleza. Como eu tinha muito doce, porque minha mãe começou a mandar Zé da Formigão, igreja, Zé Formigão. era chocolate e tal, manda pra ele, e começou a juntar. E tudo isso dentro da cadeia é dinheiro. Criou uma vendinha lá. Já era, foi bem isso. Doceria Aí, do alemão. Os caras me chamavam de torro. O alemão é o torro aqui dentro. E eu tinha tudo. Eu não fumava, eu não comia doce que nem desesperado. Eu já tinha, ô alemão, salva nós com doce aí, pago você. Tá. Demorou, e foi. Chegou a hora que tava tanto cigarro na minha cama, mano. Eu falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. Tô milionário. Não, tô milionário, dentro da cadeia. E você vê que Deus, ele começou, o próprio Deus, dentro dali, começou a me colocar numa condição de respeito, e eu comecei a empreender dentro do negócio de uma forma. E todo dia chorando. Todo dia pastor, chorando. isso foram se passando o tempo, foi se passando o tempo. Chegou algum momento que você olhou, tipo assim, sei lá, passou 3, 4, 5 meses, você olhou para Deus e falou assim, cara, quando o Senhor me abandonou, o que aconteceu? Você tinha notícias de como que estava aqui fora, como que era? A gente, nos primeiros meses, nós fizemos campanha de tudo. Campanha dos 7 dias. Não, em 7 dias ele vai sair. 21 dias vai sair. 52 dias vai sair. Só que aí entrou a maturidade. Sim. Aí chegou um momento que eu falei, mãe, É chega. processo. Chega, mãe. Não vou fazer campanha não, vai ser Deus. A hora que Ele quiser, Ele vai me tirar. Amém. Tanto que eu mudei a minha oração. Porque todos os dias eu orava, Senhor, me tira desse lugar, pelo amor de Deus. Me tira desse lugar, me tira desse lugar. Eu não aguento pertenço a mais. isso aqui, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu chorava mesmo, chorava, Senhor, eu não aguento, o Senhor sabe, meu Deus. Aí chegou um dia, Deus me levou aquele texto onde Jesus está no Getsemane. Sim. E Jesus, o próprio Jesus fala, Pai, se possível me afasta desse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Meu irmão, foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida. Porque aí eu mudei a minha oração. Porque daquele dia em diante eu orava, falando, Senhor, me tira daqui, pelo amor de Deus, Senhor, o Senhor sabe e tal. Só que eu sempre terminava a minha oração, contudo que seja feita a tua vontade. E doía falar Sim. aquilo, meu irmão, doía. Só que eu falo, amém, a tua vontade é a melhor para mim. E nesse tempo você se aproximou mais de Deus, pastor? Muito E mais. no meio da tribulação, da luta, Porque eu não tinha o que me apegar, cara. Eu não tinha. e não podia confiar em ninguém. E foi muito louco porque no momento que eu fraquejava, como os caras, eu já tinha conquistado o respeito dos caras, Sim. os caras sabiam que eu era presbítero, Entendimento. tinha entendimento, os caras começaram a me chamar de pastor,
E eles mesmos chamavam a gente para oração. Uau. Então, às vezes, eu estava na minha nave, com o teto fechado, chorando. O Senhor, não aguento mais. Aí os caras, salve alemão, bora fazer aquela oração. Nossa. Aí na hora o Espírito Santo falou, vai. Você trouxe Aí eu pra falei, isso. tá bom, Senhor, tá bom. Aí eu, ô, salve, eu vou descer aí. Eu descia, fazia. E cara, eu comecei a fazer culto nas celas. Que louco. Então eu fazia culto na minha cela, abria o sol. Os caras falavam, pô, alemão, faz um culto aqui, tá precisando, tá zicado esse barraco aqui. E nós entrávamos, fazia oração lá. E o ambiente? Então, pesadíssimo. Sinistro. É sinistro porque assim, é um ambiente de Opressão. a justiça fala é um lugar de reeducandos. Cara, ali não Jamais. reeduca nada. Ali só oprime, só gera muita mágoa, só gera dor, vingança. O cara sai Fica alimentado com mais ódio. ódio, ódio, ódio. Você via ódio nos olhos do cara. Meu Teve Deus. uma cena, isso assim ficou muito vivo na minha memória. E os caras, para você ter ideia, eles tinham um ditado que era: pau que bate em Francisco bate em Chico. E pau que bate em Chico bate em Francisco. Bate Ou seja, geral. quem é irmão também é cobrado como população. A gente era chamado de população. Então o irmão é cobrado e tal. E tinha um irmão que fazia parte da boia, que eram os caras que ficavam solto, que estavam suave ali, que coordenava a cadeia, vamos dizer assim. E os caras descolaram que ele estava roubando a facção. E foram dando corda para ele, Só deixando. levantando e tal. E toda segunda-feira era o dia de sumário. Era o dia onde eles se reuniam Fazer as contas. para fazer as contas, para fazer. Na verdade, o sumário era para alinhar tudo aquilo que foi feito no final de semana, que era dia de visita, Sim. quem ramelou no dia de visita, quem fez coisa errada, quem olhou para a visita do outro. Nossa. Os caras eram tudo cobrado na segunda. Olha isso. Então era louco porque era uma justiça muito Sim. terrível, pesada. E eu me recordo que eu estava assim na grade, olhando os caras jogar bola e tal. E de repente, do nada, todo mundo que estava jogando bola correu para um lado da grade e grudou na grade. Meu E eu Deus. fiquei olhando e falei, o que aconteceu? E eu ouvi o piloto da cadeira, um cara muito grande assim, gritando e olhando para baixo: seu lixo, você é PCC, seu ladrão e rato e tal, você roubou o comando, que não sei, e cuspindo. Meu Deus. E pro chão. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo? E no que eu levantei a cabeça, mano, o cara estava se arrastando com os cotovelos Meu Deus. pela galeria, só de zorbas e Sim. cueca, o corpo do cara desfigurado. E eu travei num nível, porque eu estava na grade, e eu travei assim, do jeito que eu travei, eu fiquei em choque. E eu fiquei com tanto em choque, e o cara gritando, vai, sai daqui. Eles só não mataram, porque se eles matam, eles perdem a ala. Né? Eles perdem ali, e eles são mandados de bonde, e um dos medos é esse. Sim. Ser mandado de bonde para ficar longe da família. Então eles só não matam, mas eles judiavam muito. E esse cara foi muito zoado, muito judiado. Imagine uma cela que cabe 6 pessoas, ter mais de 60 irmãos, e um cara apanhando desses 60 irmãos momentâneos, todo mundo junto, todo mundo ali. Massacraram, cara. Não, ali todo mundo junto. E esse cara saiu no estado, e eu grudado, eu lembro que eu grudado, no que o piloto falou, é isso que a gente faz, população. Aqui Francisco, pau bate em Francisco e tal. No que ele falou isso, todo mundo começou a aplaudir. E é isso mesmo, justiça, é isso mesmo. E eu me lembro, cara, que eu tava com a mão assim e desceu uma lágrima. E chorei assim, na hora eu chorei. E o Espírito Santo já falou, mano, enxuga essa lágrima aí. Sim. Tipo, os caras vão ver você chorando, vai pensar que você tá Você tá junto. com compaixão do cara. E eu peguei, e eu tava com compaixão, só que o Espírito Santo falou, não é o momento de você demonstrar. Você tem, aí eu, na hora, pá, já fiz assim, não aplaudi nem nada, mas eu fiquei na minha. E o que aconteceu? Desse dia em diante eu falei, cara, o negócio é muito sério, meu comportamento. E eu comecei a adequar o meu comportamento, mostrar que eu era cristão, que eu tinha os meus princípios e eu não ia voltar atrás, Exato. mas também não podia baixar minha cabeça. Não ia se moldar a eles. Não ia me moldar, não ia baixar a cabeça e não ia deixar com que eles, a situação e o ambiente me transformasse. Sim, exato. Você entendeu? Porque eu aprendi isso. Você transforma o ambiente, não é o ambiente que te Exato. transforma. E é uma luta, pastor, assim, um desafio de todo mundo que está passando uma luta. Porque é o seguinte, a luta, ela quer te moldar. Ela quer dizer que você realmente é isso, que você vai ter que viver isso, seu futuro é isso.
Mas o nosso trabalho é combater isso, né? Exatamente. A gente não tá contra. É um sentimento que vem com muita força para fazer você se adequar às circunstâncias. Sim, ao cenário. Então, é o cenário. Você, tá passando por dificuldade financeira. Curva a tua cabeça, Você é um miserável, Você é um miserável, curva a tua cabeça, já era, não vai ter recurso. Tá passando por uma enfermidade, já era, você vai morrer. Doente, falido, fica aí. Não. Então a gente tem que lutar contra isso. Lutar contra isso. E eu tive que lutar ali com a direção do Espírito Santo, em todo momento, falando, Pai, me dá graça, me ensina e tudo mais. E foi isso. Eu consegui, através do poder do Espírito Santo, e óbvio, a igreja, a pastora Flávia, na época, ela não era de prata, mas foi de extrema importância, porque todos os dias, do primeiro dia que eu fui, né, até o último que eu saí, ela mandou carta para mim. Todos os dias, era diário, todo dia eu recebia carta, tanto que chegou um momento que os próprios caras falaram, pô, você é amado pra caramba na rua, hein, alemão, e tal. Eu falei, não, cara, é a galera da igreja e tal, a minha esposa, na época minha namorada e tal. Não, é isso mesmo e tal. E isso foi de extrema importância para nos sustentar. Sim. A rádio, cara, entrava lá. Entrou a partir do 6º mês. Porque é outra coisa que você tem que entender. O Espírito Santo sabe até quando você suporta. Ele sabe até que momento. E chegou um momento onde eu olhava e falava, pai, eu estou orando. Sim. Pela galera, eu batizei cara no chuveiro, e eu fiz coisa muito louca lá dentro, e tive visão, só que chega um momento que bate o desespero. Sim, e você fala, cara, quando que eu vou sair daqui? Velho? Quando? Exatamente, Senhor, tudo bem, é a tua vontade, mas e aí? Porque você viu os caras chegando e os caras saindo. Sim. E os caras, daqui a pouco eu volto. E os caras que tinham cometido crime. Você entendeu? O cara que matou, às vezes o cara que roubou. E nessa vibe eu falei, Senhor, eu tô aqui, pai. Tô aqui. Sim. E no 6º mês eu me lembro, cara, a minha mãe conseguiu levar um radinho para mim, podia entrar um radinho de pilha, e eu penava para sintonizar a rádio, não conseguia, até que certo dia eu consegui, mano, aí entrou, eu falei, cara, meu Deus, entrou. Que isso? O que entrou, meu irmão, que alegria, foi muito louco, porque aí eu comecei a ser alimentado por palavra. Na época era o Giba ainda, que estava fazendo a rádio. E ele chegou o assunto deles, e ela começou a se comunicar comigo pela rádio. Uau. E chamar, um beijo pro presbítero João que está lá preso, no CDP e tal. E o pai também começou a orar por mim dentro ele estava nos Estados Unidos, orava nos programas de rádio, e ele falava, o presbítero João que está no CDP, Senhor, guarda. E aquilo que foi me alimentando. E foi outra coisa que o Espírito Santo me ensinou, cara, você tem cobertura. Sim. Você está comigo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Porque é outro sentimento que Satanás quer trazer. Exato. Cara, no meio da luta, velho, não ache que você está só. Você nunca vai estar só. Você tem igreja, você tem um povo que ora por você. Você tem líderes que oram por você. Nós temos uma cobertura fortíssima, irmão. A habilitação que existe sobre nós em relação à guerra é trash. Nós temos testemunhos no altar que são fortíssimos. Demais. A gente tem visto o Bruninho, né? Você entendeu? Da Vânia, você entendeu? E é assim que a gente vence, cara. Dessa forma, em aliança no corpo. Amém. E eu fui crescendo dessa forma. Eu vivi muita experiência ali. E o Espírito Santo foi me moldando. E eu falo para você, pastor, você continuou, você permaneceu, você saiu de lá monstrão. Cara, eu saí de lá com uma missão de falar, cara, é possível. Sim. É possível permanecer firme no altar. É possível permanecer de pé. É possível ser inabalável. É possível. Porque às vezes a gente usa muito o texto, a carne é fraca e eu não consigo. Cara, consegue. Consegue a partir do princípio que você é guiado pelo Espírito Santo, você pode todas as coisas. Aleluia. Até mesmo aquilo que você humanamente não consegue fazer, o Espírito Santo te dá graça e capacita para você viver. E foi exatamente isso que eu vi na pele. Então hoje eu amo ouvir histórias justamente por isso, porque às vezes as pessoas vêm contar, né, os perrecos e tal, e falam, não, porque eu tô isso, e eu vou chutar o pau da barraca. Aí eu só falo, vem cá, deixa eu contar só uma coisinha. Eu não estou contando daquilo que eu ouvi, eu vou contar daquilo que eu vivi. Exato. E eu não conto tudo isso que eu estou contando para a pessoa, às vezes eu só conto, fiquei um ano e 2 dias. Já era. A pessoa falou, beleza, pastor, demorou. Então, e outra, o que você tem que entender, eu quero frisar isso. Sim. O fato de eu ter passado por isso,
não me torna melhor, ou... Não, cara, cada um tem uma história. Hoje, às vezes, aquele que está nos ouvindo, nos assistindo, ou até mesmo você que está aqui, você está passando por uma situação que talvez eu, no teu lugar, não consiga passar. Você entendeu? Eu não Cada um consigo. tem um fardo, né? Exatamente, e é isso que você tem que entender. Exato. O que Satanás ele usa muito nos dias atuais é a tal da comparação. Ah, mas é isso, mas ó, fulano, aí eu sei, cara, olha para tua vida, olha para tua história. Há um propósito. Existe um propósito. Aleluia. Existe, e quando você entende esse propósito, cara, as coisas se tornam mais leves. Amém. Elas não se tornam Mais fáceis. Não, é suportável. Exato. E você passa a viver. E é isso, cara. Amém. Muita loucura, muita coisa. Glória a Deus. E bora, falei demais. Vamos ó. lá. Não, vamos fazer, abrir para as perguntas aqui agora. Bora. Amém? A gente já recebeu aqui que tem algumas perguntas do Insta. A galera está escrevendo algumas perguntas aqui também. Vamos lá? Glória a Deus. Vocês estão gostando, gente? Amém. Amém? Glória, não tem nem como não gostar, né? Ó, vamos ler algumas perguntas aqui. Primeiro aqui da galera. E depois a gente já traz. Ixi, estou tudo perdido aqui. Ó. Aí. Ô, glória. Que é isso, hein, pai? Não, não é assim não. Vamos lá então. Aqui, ó. Tô tomando um pai. Vamos ler as perguntas, vai. Não, aqui, vai. Pastor, vamos lá. Vamos pegar a primeira aqui. Durante todo esse tempo preso, a sua fé ou confiança no Senhor diminuiu? Chegou um dia que você falou assim, mano, meu Deus, já era. Não, porque Deus ele sabe, ele conhece a gente num detalhe. E eu vivi tanta coisa assim simples aos olhos humanos, mas que fez tanta diferença, que a cada momento foi único. Eu me recordo de um momento que eu estava numa bad terrível, eu tinha acabado de tomar um banho, e eu falando, Senhor, naquela conversa, até quando, pai? Esse lugar não é o meu lugar. E eu subi para minha nave, e cara, na moral, eu peguei um cotonete, até contei isso com o pastor Tó, peguei um cotonete, comecei a limpar, e o tempo é ocioso lá dentro, cara, eu li muito livro, velho. Imagino. Porque você Não passa o tempo. Não passa. E eu peguei e virei o cotonete para ler o que tinha atrás da embalagem do cotonete. Na moral, tio, tinha um versículo bíblico Tá brincando. com rodapé. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Meu Deus. Mano, esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu clamor. Comeu o cotonete. Não, foi bem isso. Meu Deus. Cara, na hora eu comecei... Os caras olhando, mano, esse alemão é bizarro. O cotonete me ministrou, tio. E é isso que você tem que entender. Quando você está sensível ao Espírito, o Espírito fala com você das formas mais loucas. Quando você entende que o problema não é maior do que o Deus a quem você serve, e Ele não pode abalar a tua fé, o Espírito vai te dando insights, e Ele fala, Tudo você vê eu Deus, estou né? contigo, mano, eu estou aqui. Uau. E eu senti, naquele momento que eu li, cara, aquele texto, eu senti Deus, mano, tô aqui, Que louco. me aconchegando. E veio uma paz tão louca, e eu tava chorando mesmo. Tipo, veio uma paz tão louca, e eu falei, tá bom, Deus, glória a Deus. E tal. Já vamos pra Então próxima. não teve um momento que eu perdi a fé e a esperança. Foi muito louco. Top. A segunda, pastor, o pessoal perguntou aqui se você batizou alguém, o senhor falou que sim. E alguém aceitou a Jesus através da sua vida? Como que foi? Mano, foi doido. Assim, eu tive a experiência, porque a gente tem essa visão dos caras dentro da cadeia, os caras casca grossa e pá, vai matar, qualquer coisa é matar mesmo e tal. Só que é tudo umas flores. Ali você vê vidas que são massa de manobra na mão do inferno. E eu me recordo quando eu comecei a fazer os cultos, né, tinha os caras que não queriam participar, então o cara fechava o quieto e na moral. E teve o Joe, ele deitado na cama dele, fechou o quieto, meu irmão, deixa quieto esse negócio de orar, você tem que buscar, a Deus é na rua, agora aqui na cadeia, quer buscar Deus na cadeia, que não sei o que, vai pensar na cadeia e tal, e beleza. E eu comecei a ministrar, ali e tal, os caras estavam ouvindo. Sim. E eu lembro que esse cara, ele deixou o quieto meio aberto e eu olhava assim pra ele e ele ouvindo e tal. De repente esse cara começa a chorar muito assim. Eu falei, é isso aí, Espírito Santo e tal. E esse foi um dos casos. Teve um caso muito louco, o alemão. Esse alemão,
o Guinho, ele trabalhava, né? Porque dentro da cadeia tem a ala de trabalho. Certo. E eles saíam para trabalhar e ele voltava. E no primeiro momento, no primeiro dia que, assim, na primeira semana que eu entrei no X3, eu subi na nave, eu não podia ainda, na verdade eu não tinha direito à cama, mas quando eles saíam a gente podia tirar um descanso nas camas e tal. Eu subi para tirar um descanso. E como que é? Não tem escada, irmão. É uns buracos na parede. Então eu escalava e tal, subia na cama, beleza, descia da mesma forma. E quando os caras chegavam do trampo, tinha que sair das camas para dar espaço para os caras, não era assunto. E os caras chegou da cama, esse Guinho, ele dormia no sofá, que era embaixo. E beleza, eu lá em cima, meu irmão, esse Guinho já sentou embaixo, trocando de roupa, ele baixou a cabeça assim, eu escorreguei, meu irmão, lá de cima da nave, caí em cima dele. Nossa. Desse tamanho. Mano, desse tamanho, caí em cima do cara. Na hora, esse cara, você tá maluco, ladrão? Meu Deus. E ele se revoltou no nível e os caras começaram a dar risada e tal. Mas ele ficou. Não, ele ficou. Menino. Não, ele Pistola. ficou. Eu vou te matar! Seu homem dentro da cadeia, eu vou te matar, você quer o quê, mano? Você tá doido. Eu falei, pelo amor de Deus, me perdoa, pelo amor de Deus. Então, eu em choque. Meu Deus. E eu tava ainda na praia nessa época. Aí beleza, e ficou aquele climão, eu falei, esse cara vai me matar na madrugada, esse cara vai me matar na madrugada. E eu dormindo na nave, mó friaca. E eu lembro que esse Guinho, ele abriu o canto dele e falou, aí alemão, eu falei, putz, é agora. Ele pegou uma manta, jogou em cima de mim, vai, se cobre aí, tá frio. E fechou. Eu falei, mano, que doideira é essa? Eu falei, o cara queria me matar já. Agora tá me ajudando. Eu falei, Senhor, beleza. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito amigo dele, cara. Porque aí a gente começou a se aproximar e tal. E eu descobri que esse cara, ele tinha família, ele tinha filhos. E há muito tempo a esposa não visitava ele. Muito tempo mesmo. E aí eu perguntei a alguém, o que acontece que sua família não vem e tal? Ah, aquela desgraçada. E começou já revoltado. Não traz meus filhos, que não sei o quê. E eu falei, cara, mas você já tentou trocar ideia e tal? Aí ele falou, não consegui, eu não quero e tal. Eu falei, vamos escrever uma carta. Aí eu falei pra ele, vamos escrever uma carta pra ela. Não vou escrever, vai sim. Aí ele falou, vamos escrever. E eu escrevi, a gente escreveu junto. Eu já meti umas palavras lá. Era uma cura, né? De romance, pá, te amo, vem aqui, quero ver minha nega e tal. Falei, vai, vamos meter o louco. Me espera. Ela pegou e falou, ela não vem, quero ver se ela vem e tal. Mano, bateu no domingo. Meu Deus. A mulher colou lá com os filhos, mano. Cara, porque a gente, na época, quando você não tem visita, você tem que ficar dando volta na quadra. Pode estar só o que for. Você não pode ir pra cela. Sim. Conta das Para visitas alheias. vida, Você tem que ficar dando um rolê. E, mano, era mó veneno. E ele ficava ali no peão o dia inteiro e tal. Deus. No que ele deu o peão e ele viu, cara, na hora ele me procurou com o olhar, ele me viu e fez assim com a cabeça. E eu falei, tal. E aquele cara entregou a vida dele para Jesus. Depois ele falou, cara, é isso e tal. E eu vi a transformação de um cara que falava muito palavrão. E toda vez que eu chegava perto dele, ele falava, ô irmão, me desculpa, eu tô mudando e tal. E eu vi ali a transformação do semblante do cara, que era amargurado, fechado. Depois desse dia ele sorria e tal, e dava risada. E eu pude ver isso, cara. Eu vi, não só nele, e muitos outros, mas esse foi uma história que marcou bastante. Foi muito louco. Top. Glória a Deus. Vamos pegar mais uma aqui. Essa aqui é boa. Oi? É da galera. Mas alguém. Vamos lá. Tem uma aqui que é muito boa. Ó, quando o senhor ganhou a liberdade, qual foi o primeiro pensamento, velho? O que você. Cara, eu tava tão... Como foi a notícia primeiro, né? Como que você recebeu a notícia? Você tava moscando lá? Esse é o testemunho do 1 ano e 2 dias. Como eu disse, eu tive muita experiência de sonho. E foi tão louco que na última semana, na verdade eu estava algumas semanas já para ser liberto, eu não sabia. Sim. E nessas semanas eu fui tomado por um espírito de medo fora da curva. Porque Satanás já sabia que eu ia sair e tal. Já queria dar a última flechada. Cara, um espírito de paura tomou conta de mim. Eu tava com medo. Eu convivi 1 ano com os caras e os caras não fizeram nada comigo. Do nada virou minha cabeça e falou: os caras conversando no pátio.
Eu olhava lá, meu Deus, eles Tá vão me tramando. bater, eles estão tramando, vão me bater, vão me bater. Meu Deus. E olha como isso era espiritual. Na última visita, no domingo, não, na penúltima, minha mãe chegou e na hora ela viu que eu já estava assim. Eu nem falei nada para ela. Ela falou: tá repreendido esse espírito de medo na tua vida. E eu já comecei a chorar. E eu falei: mano, que isso? E ela orou. E ela falou: filho, fique em paz. Deus está contigo, te livrou esse ano inteiro. Você acha que vai acontecer alguma coisa agora? E tal. Eu falei: não, amém. Calmou. Na última semana, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu encontrava uma pessoa na cidade de Itu, no centro de Itu. E essa pessoa falava para mim: pô, João, quanto tempo eu não te vejo, cara? Você sumiu. E eu respondia para essa pessoa: pô, eu estava preso. Ela: preso? Como assim? Aí eu falei para essa pessoa: eu fiquei 1 ano e 2 dias preso. Cara, Nossa, velho. no que eu acordei, mano, olha que loucura. Eu acordei, na hora assim, eu falei 1 ano e 2 dias. Eu acordei, eu falei: mano, 1 ano e 2 dias, 1 ano e 2 dias, 1 ano e 2 dias. Eu tinha um calendário na nuca. Eu peguei o calendário. Faltavam 7 dias, mano, para dar 1 ano. Eu contei e falei: 7 dias, era a última semana. E beleza, e naquela Você semana. confiou naquilo. Por quê? Até então, eu sempre vinha profetizando para os caras: ó, vou embora, hein? Uhum. E eu sempre falo: ó, Sim. vou embora. E naquela semana foi muito engraçado, porque eu falava para os caras: essa semana eu vou embora. Ah, alemão, beleza, tá pesando minha cadeia e tal. E eu falava: cara, eu vou embora. E eu não tinha falado para ninguém, minha mãe não tinha falado nada para mim. Chegou no domingo, na segunda ia dar 1 ano e 2 dias. Certo. No domingo era a última visita. Minha Você mãe não chegou. sabia. Na minha cabeça era tipo. Tava expectativa, mas não tinha certeza. Isso, não tinha certeza, só o sonho, Sim. só a palavra que Deus tinha me dado. Eu falei: Deus falou comigo e tal. No que a minha mãe chegou, eu já contei: mãe, eu vou embora amanhã. Era a segunda. Ela: filho, calma, porque a gente já tinha alimentado muita expectativa. Sim. De alvará, de coisa. Cara, a gente chegou a fazer baixo assinado com bispos, com pessoas que me conheciam, levou para juiz e Mó nada corre. da mulher me soltar, e nada. E a gente já tinha criado muita expectativa. Sim. E eu falei isso para minha mãe: mãe, eu sonhei, Deus falou comigo e tal. Ela: calma, filho, né? Calma, querendo cuidado de mãe, não querendo ver o filho ali frustrado. E aí eu me lembro que eu falei: mãe, é isso, vou sair amanhã, eu tenho certeza disso. Contou o testemunho, Contei o sonho. o sonho. Ela: ai, amém, filho, que eu vou orar, Deus vai confirmar. Aí, beleza, antes dela ir embora, ela pegou e falou: ó, eu não queria te falar nada para não gerar expectativa, porque a gente já vem sofrendo muito com expectativa. Mas o doutor Jesus, o nome do advogado era Jesus. O doutor Jesus me procurou e ele falou que a juíza. Falou que já tá mandando os anjos aí. A juíza procurou ele, entrou em contato com ele e falou que vai te liberar. Não sabe se é amanhã ou essa semana, mas vai te liberar. Aí na hora eu falei: tá vendo, mano? É amanhã! E cara, foi muito louco, porque aí entra essa questão de guerra entre carne e espírito, razão Ansiedade. e sobrenatural. Você andar pela fé e por aquilo que você vê. É isso, é esse. Cara, eu consegui viver ali na pele. Tudo que a palavra nos ensina, porque a Bíblia é isso, cara. Às vezes a gente fica procurando pelo em ovo. Tudo Inventar que você roda. precisa estar aqui, mano. É Tudo que você está aqui está aplicado na Bíblia. Leia a Bíblia, cara, porque tudo que você precisa está na Bíblia. Sim. E é isso. E eu vi essa guerra entre carne e espírito. Pô, você está viajando e o espírito falando: confia, acredita, tamo junto, pai, vamos. E na segunda, tio, normalmente, olha, normalmente, alvará, no máximo, estourando em caso extremo, é liberado no dia comum até umas 3, 4 horas da tarde. Passou disso, é só. No outro dia, e olha lá. Já era. E, cara, eu me lembro que eu comecei a segunda, eu acordei segunda-feira já falando: rapaziada, vou embora. A Ludmilla mandou avisar. Não, e os caras já estavam bravos comigo já. Falaram: Lemo, para de pesar minha cadeia. Fica falando que vai embora, caramba, e tal, e xingando. Eu falei: ó, vou embora hoje e tal. E eu tinha muita coisa, como eu falei, tinha doce, tinha cigarro. Sim. Eu falei: ó, quem que vai querer, eu vou dividir entre vocês. Olha, irmão, tá bom e tal, e beleza. E eu já fui fazendo Sim. tudo. E, cara, foi passando as horas. Qualquer solicitação que chegava, um guarda chegava, eu: é agora, Senhor, e nada. Meu Deus do céu, cara. E a pastora está aqui para confirmar.
mano, a sua hora, passou o tempo e tal, ficamos uma hora no sol, fechou o sol e tal, entra pra cela, faz o rapa, olha a boia e nada, eu falando, Senhor, aí deu 5 horas da tarde, irmão, 5 horas da tarde, sabe o que aconteceu? Nada, não chegou, velho, e eu falava, mano, já é 5 horas, Senhor, o Senhor falou comigo. Meu Deus, velho. E aí que entra você ter atitudes de fé, velho. Sim. Porque a gente precisa se comportar de acordo com aquilo que a gente quer viver. Amém. Porque a gente recebe palavra, só que a gente não se comporta de acordo com aquilo que Acomoda na palavra. Não, a palavra está liberada, vai, faz. Como que o povo da antiga fazia? O povo da antiga ouvia uma palavra, ó, faz isso, mata o bezerro, tal coisa. Os caras aí faziam e viviam milagre. E aí hoje a gente recebe palavra, ó, faz isso, faz um voto, se comporta dessa forma. E o cara não faz. Aí fala, pô, mas Deus não faz. Não é que Deus não faz, é que você não se comporta e não adequa. Não se adequa à palavra. E o que aconteceu? Eu tinha uma palavra e o Espírito Santo que tinha me dado. O que eu fiz? Eu tomei meu banho, peguei minhas cartas, a Bíblia, coloquei um short e uma camisa. O restante eu falei, rapaziada, tá aqui, tá dividido, tá tudo certo, não vou levar nada. Desse lugar não vou levar nada. Aí os caras, tá beleza, Valeu. Tá bom, João, Bobinho. valeu, irmão, tá bom. E quando dá 6 horas é o ar da tela. O ar da tela é o momento da TV, ninguém fala mais nada, é o ar da tela, é o momento de sossego e tal. E aí os caras gritam, ar da tela. Aí já era, ar da tela, irmão, já não tem o que fazer. Não entra mais ninguém, já não sai mais ninguém. Irmão, deu 6h30 e nada. E eu deitado na minha cama com a Bíblia, desse jeito, com as minhas cartas assim, deitado na minha cama. E com os pés bem... Falando, Senhor, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo e tal. Cara, deu 6h55, né? 6h55, ela já estava lá fora, minha mãe já estava lá fora, os caras estavam tudo lá fora. E me esperando lá na frente. Aí chega um funcionário, né? O polícia, ele chega com o papelzinho, ele entra assim na ala. No que ele entrou nessa hora, ou é liberdade, ou é requisição de enfermaria. Só que os caras sabiam que não tinha ninguém doente na ala. Sim. Então aí os caras entrou, aí os caras já começaram a gritar, a liberdade, a liberdade. Aí eu já ouvi, eu falei, a minha, mano, a minha. Aí o cara, o funcionário parou na frente da minha cela assim, olhou, João Dias Nascimento Neto. Aí eu falei, sou eu, senhor. Liberdade, vamos. Mano. Aí os caras, ô louco, alemão! Você falou aí, a cadeia já. Alemão, vai embora! E vibrou. Cara, eu saí num nível. E quando eu saí. Igual... Não, eu não saí chorando. Isso que foi muito louco. Eu acho que eu chorei tanto. Não tinha mais nada. Gastou tudo. E eu saí sorrindo. Eu falei, tá. E os caras da mão, eu falei, alemão, continua orando por nós, irmão. É isso mesmo. Os caras felizão por você. Feliz. E isso que foi bacana porque eu consegui passar por um período onde, mesmo com a tristeza querendo me sugar e me roubar em momentos ali eu consegui transmitir essa alegria de Cristo, cara. E assim, e os caras viam isso e estavam embora e tal. E foi muito louco. E quando eu saí, ela já estava lá. E aquela emoção, meu Deus do céu, aleluia, e tal. E a gente começou a contar os perrengues e fomos para casa. Eu lembro que a galera da igreja já estava inteira em casa, esperando para me recepcionar. E foi uma bênção. E neste momento foi muito louco, porque eu estava com o meu pastor e o apóstolo na época estava nos Estados Unidos. Sim. E o telefone do meu pastor tocou e ele falou, o apóstolo quer falar com você. E foi muito louco porque é isso que a gente tem que entender, a cobertura que a gente tem. Sim. A gente faz parte de uma visão, cara, que é pau na máquina. E é pouca ideia, a gente vai avançar, a gente conquista, a gente realiza, a gente é revolução, a gente vai para cima. E a multiforme graça do Senhor é diferente. E cada um, o corpo de Cristo é composto por vários membros. E a gente faz parte de um membro do corpo de Cristo que, cara, arrebenta. Sim. E essa visão está sobre nós. E naquele momento,
Eu acho que qualquer pessoa que passa um ano, 2 dias na cadeia, primeira coisa que vem é, pô, vai descansar, mano. Descansar no quesito. Vai curtir, vai pra uma praia, vai tomar um sorvetão da hora. Então, e naquele momento o apóstolo me disse somente uma coisa. Ele falou, João, orei por você, vai e arrebenta. Só isso, mano. E eu ouvi aquilo, entrou no meu espírito, amém, pai, e tal. Ele só falou isso, cara. E foi o que eu precisava ouvir. Eu não precisava naquele momento de um líder falando, pô, coitado, ficou um tempo, pô, agora descansa um pouco, vai curtir a família. Não. Ele falou, vai e arrebenta. Tanto que no dia seguinte, a gente já estava na igreja, né? No dia seguinte eu já estava ministrando, eu já estava no altar e exercendo e tal. Testemunhando. E testemunhando, e foi muito louco. Foi Glória a Deus. Uau, glória a Deus. Vamos aplaudir Glória ao Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Já está dando o nosso horário. Já são 9h55. Amém. A gente vai abrir agora para que o pastor ele fale para nós, né? O que é ser um cristão inabalável e aquilo que o Senhor derramou sobre a vida do pastor hoje. Ele vai compartilhar conosco essa palavra aqui agora. E depois vamos fazer o seguinte, a gente vai liberar quem precisar ir embora. Amém? Mas quem quiser ficar, quem puder ficar, a gente vai pedir umas pizzas e a gente quer ouvir a pastora também. Como foi, não é, pastora? Como foi todo esse processo do lado de fora, velho? Porque, mano, imagina a luta, né? Eu mandava umas cartas pra ela, me larga, você não me merece, ou melhor, eu não te mereço e tal. Não, sabe o que ele fazia? Ele fazia crochê, tricô. Aprendi a fazer boné. Não, ele fazia. Não, Mano, mas ele dentro. acabava com a minha vida. Porque a gente não perrengue de conquistar coisa e vai vender não sei o que no farol, não sei o que. E aí, assim, a gente conquistou, a igreja continuou, já tava lá e a gente viveu a vida. E aí ele fazia os bonés de tricô, os bonés de São Paulo, crochê, horroroso. E ele mandava e falava assim, vende pra conquista. Aí o pastor na época falava, me pentelhando. Falava, você tem que vender, o João tá lá dentro, tá pensando na conquista. Era bem isso, mano, e era... Você pensa, deve estar arrasando meus bonés lá. Não, fazia os bonés pique da hora mesmo, o negócio. Não, e assim, foi algo muito louco também que nos moveu neste momento, que foi até um start também do meu líder. Ele falou, cara, você tá aí dentro, mas você deixou de ser quem você é, então a gente precisa de conquista aqui fora. E eu falei, tá bom, vou fazer meus corre aqui. Eu aprendi a fazer boné, mandava... Aceita cigarro? Eu mandava de 5 a 6 bonés por semana, vai, vende aí. E os caras começaram a vender. Ó, o cara tá preso, compra aí o presbítero. E vendia, levantou recurso pra obra. Muito louco, muito louco. Amém. Glória a Deus. Então, vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Pastor, tá contigo. Amém. Se quiser pegar. Amém, Pai. Aleluia. Meus irmãos, eu vou ser bem breve, até mesmo porque já falei pra caramba, misericórdia. Mas dentro disso tudo, dentro deste contexto que eu vivi, Deus tem vários textos bíblicos. Eu podia citar a história de José, Daniel, tantos outros que passaram por tudo isso que eu passei. Óbvio que longe de mim me comparar a esses caras, né? A loucura que eles viveram. Mas hoje a gente tem a oportunidade de ser esses cristãos que são inabaláveis diante daquilo que nós enfrentamos. E como eu disse, a luta, o problema, a dificuldade que você enfrenta não te diminui. E você tem que ter maturidade, buscar essa maturidade do Espírito para entender o porquê, para quê. O que o Senhor quer te ensinar com isso e o que Ele quer fazer através disso. Porque você olha José, ele passou pelo perrengue que passou para que lá na frente ele fosse supridor da casa dele, como um governador. Daniel foi lançado na cova dos leões e passou por o que passou, para que lá na frente ele tivesse ali uma condição diferenciada diante de um povo que era escravo, para que ele pudesse ser levantado pelo Senhor. E hoje você olha para a sua situação e fala, pô, eu não tenho condições de enfrentar isso. Eu estou num casamento falido, ou eu estou num vício, ou eu estou com a minha casa onde os meus pais vivem num pé de guerra, ou eu sou rejeitado, enfim. Nós não estamos aqui para contar qual é o testemunho mais forte, ou qual é a dor mais dolorosa, não. Estamos aqui para demonstrar que é possível. Uma vez que você entende que quem te guia, quem te sustenta é o Espírito Santo, é Deus, cara, você pode todas as coisas.
Você pode se encaminhar, você pode falar não. E não é porque você é obrigado, não é porque você é privado de fazer certas coisas, é porque o Espírito Santo fala, cara, eu tenho muito mais para você. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, porque eu vou estar com você. A Bíblia ela não pode ser lida e ser interpretada de uma forma, olha que texto bonito, como Davi estava lá viajando, brisando com uma harpa e fez uns textos. Não, isso é para ser vivido, cara. Quando Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, é isso. Nada vai me faltar. Estou passando um maior perrengue financeiro, pastor. Nada vai te faltar. Ah, pastor, está passando, eu estou com maior enfermidade. Cara, você é sarado, você é curado pelas pisaduras de Cristo. E isso está na palavra. E você pode vencer, porque Ele já venceu. Quando Jesus fala em João 15, no mundo vocês vão passar por dificuldades. No mundo vocês vão passar por uns perreios. No mundo vocês vão passar por umas aflições. Mas lembrem-se, eu venci o mundo. Quando ele fala eu venci o mundo, ele venceu mesmo. E hoje eu e você, nós temos a oportunidade de sair e transmitir isso para uma geração. Falando, cara, eu não vou falar de algo que eu ouvi, eu não vou falar de algo que eu vi, eu vou falar de algo que eu vivi. Então você vai, em nome de Jesus, sair daqui hoje, olhando para as lutas que você está enfrentando e para as dificuldades que você tem enfrentado, e enxergar, não essa luta, não este problema, você vai enxergar que existe um Deus que está acima dessa situação e já te fez mais que vencedor. Você vai se renovar no poder do Espírito Santo. Chorar, irmão, a gente chora mesmo, não é pecado. Você se sentir às vezes enfraquecido, eu não sou, não consigo, não aguento, eu não dou conta, não é errado. Só que lembre-se que quem te sustenta é o Senhor e Ele não muda. O Deus que livrou os caras lá no passado, no Velho Testamento, continua sendo o Deus que me livrou da cadeia alguns anos atrás e continua sendo o Deus que te livra hoje. Continua sendo o Deus que vai te livrar amanhã. E nós temos que ter esse relacionamento. Então seja fiel. Para você se tornar, para você ser este cristão inabalável, começa por essa fidelidade. Tenha esse relacionamento com o Senhor ao nível de você ser esse. Não sou mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que vive em você. E Ele te dá autoridade. Ele te dá aquilo que você precisa para vencer no seu dia a dia. Veja Paulo, diante do rei Agripa, quando ele foi ali confrontado. Ele teve a oportunidade de se defender. E uma das frases que ele fala é: ó rei, fique você sabendo que eu fui fiel à visão celestial. Existe uma visão sobre você. Existe uma palavra sobre a tua vida. Existe uma palavra sobre a tua família. Nós estamos no ano de Esdras, um ano de reconstrução. Cara, talvez tenham muitas áreas da tua vida que estejam destruídas, que talvez você já tenha até engavetado, mesmo sendo tão novo. Ou talvez você já esteja aí avançado na idade, falando, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Porque a gente tem que perder essa condição de achar que nós somos os juízes e determinar o fim da nossa história. Não é assim que funciona. É Deus que está no controle de todas as coisas. E a última palavra na tua vida, na tua casa e na tua família sai da boca dele. Enquanto ele falar, enquanto estiver palavra saindo da boca de Deus dizendo, vai haver milagre, vai haver porta aberta, vai haver cura, pode ter certeza, essa palavra não vai voltar vazia, ela vai se cumprir. E a palavra que está sobre nós este ano é: vai haver uma grande e poderosa restauração. Você, em nome de Jesus, e toda a tua família vão desfrutar de um tempo de alegria, vão desfrutar de um tempo de regozijo, um tempo de prosperidade. E a palavra que foi liberada sobre nós é: o grito que nós vamos dar será tão alto que todos os povos ouvirão. Aquilo que Deus vai realizar na tua vida e através da tua vida será um testemunho poderoso em nome de Jesus. Então se posiciona e entenda: não é o teu fim. Não faça daquilo que é passageiro algo permanente. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é morada. Deserto é passagem. Talvez você esteja passando por uma situação e você esteja enfraquecido. Então se renove no Senhor hoje. Que esse testemunho sirva de renovo para você.
Que esses testemunhos, toda a história, sirva de um caminho. Não, eu vou levantar, porque o Deus que agiu ali vai agir aqui. Ele não muda, ele continua sendo Deus. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Em nome de Jesus. Eu não sei se você já vem atentos, se você está vindo hoje pela primeira vez. Eu não sei o que é que está consumindo o teu interior. Eu não sei qual foi a má notícia que bateu na tua porta por esses dias. Eu não sei o que é que está acontecendo na tua casa. Mas nós estamos reunidos aqui com um propósito: o de glorificar o nome do Senhor e receber mais dele. E se Ele permitiu que você estivesse aqui hoje, é porque Ele quer que você saiba, no íntimo, que Ele não te abandonou, que Ele não te esqueceu, que Ele não te deixou. E Ele está falando para você nesta noite: eu quero trazer cura, eu quero curar os teus sentimentos, esse sentimento de abandono, esse sentimento que você alimenta muitas vezes, dizendo que não vai ser ninguém, porque você recebeu uma sentença da tua casa, da tua família, de alguém muito próximo de você. Às vezes o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa, disseram palavras muito duras, e isso entrou no teu interior e tem feito a tua fé se abalar. Às vezes você olha para ímpios e se compara e fala: pai, eles não servem a ti, e eles têm mais do que eu, e eles dão certo em tudo que eles fazem. Não compare a tua vida com o ímpio, não compare a tua vida com ninguém, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é único. A tua história diante do Senhor é única. E tudo que você está vivendo hoje, tudo que você está enfrentando, tem um propósito debaixo dos céus. E o Senhor está falando: não é